Depois vai para o Tchau, YouTube. Então, boa noite a todos. Hoje é o Dia Mundial do Tahiti do Ticum. Então, aqui nós tivemos em vários lugares do Brasil o evento. Então, aliás, esse é um evento mundial, né? Começa na Nova Zelândia e faz uma onda de Tahiti no mundo, e Ticum no mundo inteiro, né? Então, aqui nós temos essa roda de conversa entre praticantes do Tahiti Sem Fronteiras e podemos, então, oficialmente iniciar. Já estavam batendo papo aqui. Muito bem. Então, o que trouxe para nós hoje, o que significou mesmo esse dia? É o retorno ao presencial, né? E então, a gente pode começar falando um pouco, né, como foi o dia para cada grupo. Eu propus um tema, né? Eu até botei ali no Tahiti Café, que seria o que há a comemorar nesse dia, né? Acho que cada um tem alguma coisa para falar a respeito disso, né? E Marcos mesmo já começa tocando no fato de voltar a ser presencial, né? Maravilha, acho que todos nós estávamos ansiosos para isso, né? Então, é isso. Eu passo a palavra, queria que as pessoas começassem a falar um pouquinho também, depois eu falo junto, ou peço a palavra. Bom, então, se me permitem, eu vou começar. Eu nem sei se me permitem, mas eu vou começar, então, para quebrar o gelo e a gente tocar o pau aí para frente. Eu acho o seguinte, para comemorar, a gente pode pensar em termos de que houve uma... Isso, é evidente, fica como tema para discussão, né? Eu acho que nos últimos 2 anos houve uma expansão das possibilidades do Tai Chi, né? Por força da tecnologia. A gente também sabe que você fazer o Tai Chi, você ter alunos, você compartilhar digitalmente é desafiador, né? Mas isso é o que a gente tem a comemorar. O que eu tenho sentido em relação ao retorno à presencialidade é que a coisa, até o momento, pelo menos para mim, ela não, vamos dizer assim, ela não alcançou aquela tração que existia antes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente entrou na pandemia, eu tinha cerca de 25 alunos, né? Hoje em dia eu estou com meia dúzia. São os fiéis, assim, né? E parece até o momento, pelo menos assim eu tenho visto, tenho sentido, que as pessoas ainda não se reengajaram. Então talvez para o ano que vem, no próximo dia do Tai Chi, a gente tenha mais coisas a comemorar em termos de um retorno à normalidade. Mas as pessoas ainda, me parece que a despeito de tudo, ainda estão um pouco resistentes, né? Talvez resistentes, inclusive, em relação ao próprio corpo, né? Ou porque ganharam peso, ou porque perderam flexibilidade, ou coisas assim. Mas isso também tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? E nem sempre o lado ruim é necessariamente ruim. As pessoas estão voltando a se conhecer, vamos dizer assim. E a gente, como professor, nesse momento, nesse período todo, também foi tempestuoso para todos nós. Esse é o ponto. E a gente sobreviveu não apenas fisicamente, o que é muito bom, como também sobreviveu enquanto praticantes de Tai Chi, né? Eu acho que isso é bem legal. Eu tenho certeza aqui que dentre todos vocês, não houve ninguém que tenha parado uma semana de fazer Tai Chi. Eu, em plena pandemia, eu fiz Tai Chi todos os dias, né? Fazendo vídeos para os meus alunos, etc. E o retorno já tem aí, estava pensando, cara, já tem acho que uns 7, 8 meses de retorno presencial, né? E a coisa vai caminhando, né? Dito isso, essa é a minha visão simples do processo. Nesse momento, nesse período também, eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa sobre a arte marcial chinesa e que foi algo bastante proveitoso, que está sendo bastante proveitoso para mim. E poder compartilhar essas discussões, inclusive. Tá bom? Então, abrindo os trabalhos, esse é o meu depoimento de momento. Bem, se eu puder continuar então, já que fez-se o silêncio, eu acho que essa data ela é muito importante por conta
principalmente dessa característica que o Tai Chi Chuan e o Qigong têm de agregar as pessoas, de união. E não só de união, de harmonia entre as pessoas. Eu acho que o Bill Douglas, quando criou esse projeto, acho que a principal ideia dele era essa, trazer esse senso de comunidade que as práticas do Tai Chi Chuan, do Qigong, propiciam. Eu acho que falar de Tai Chi Chuan e de Qigong e separar a comunidade, a sociedade, é tirar com um braço ou uma perna do sistema. Então, é intimamente ligado. E o ser humano é um ser social. Nós estamos em sociedade não à toa. Nós nos desenvolvemos em sociedade não à toa. Tai Chi Chuan e Qigong é mais de uma expressão, dessa nossa origem social, dessa nossa ligação. E agora, ano passado, quando nós fomos oficializados como patrimônio imaterial da humanidade, se falou muito na questão da comunidade, como o Tai Chi Chuan propicia o desenvolvimento de comunidades. Então, uma questão pessoal minha que eu destaco nessa data do Dia Mundial do Tai Chi e do Qigong é justamente isso. A harmonia, a paz que tanto o Tai Chi como o Qigong trazem para as comunidades, para a sociedade. Como faz diferença na cultura, nos hábitos, na saúde das pessoas, essa prática que, se devidamente popularizada no mundo, a gente pode pensar numa nova era, num novo tempo, num estado de paz e de harmonia que está fazendo muito falta nos dias de hoje, principalmente nesse nosso ano que nós estamos agora de 2022. Então, fica esse destaque aí na minha visão do que representa essa comemoração. Mas, claro, foi uma coisa muito interessante, porque aqui em Brasília, por exemplo, tinha 3 anos que a gente não se encontrava presencialmente nos eventos. Tinha 3 anos. Então, o pessoal estava morrendo de saudade. E aqui em Brasília, o evento é mais tradicional, né? Eu sei que tem outros locais que não é tanto. Mas Brasília, desde que ele foi criado, ele existe. Eu não sei quando foi, mas foi antes do ano 2000, nós já começamos a comemorar. Então, ele já é tradicional. Então, dá sempre em torno de 200, 300 pessoas participam. E esse ano não foi muito diferente. Então, foi muito interessante como somos seres sociais, né? Estava todo mundo lá sedento de se encontrar, de se abraçar e tudo. Uns com máscaras, outros sem, mas todos lá reunidos. É isso. Siegfried, você tem que ligar o seu microfone. Está desligado. Oh, desculpe, esqueci. Continuando com Brasília, logo depois do Magno, né? Eu não me lembro que ano que foi que a gente começou. Foi um início bem tímido, junto com a Terezinha Pereira aí, estava na felicidade de começar a organizar juntos aqui. Lembra, Magno? Foi um início bem devagarzinho, pequeno, poucas pessoas participando. Hoje, fiquei muito feliz em ver como esta sementinha que a gente plantou naquele tempo cresceu. Eu estava com medo, por causa deste impacto da pandemia, de quase ninguém, e fiquei muito feliz em ver como continua forte, firme, animado. É uma maravilha. O Tai Chi está trabalhando. E eu tive uma grande alegria, além do mais. Eu tive a alegria de poder dar um abraço na nossa amiga Tânia Carmo, que era minha professora querida do Tai Chi, estilo Yang Longo.
Foi muito bom rever muitos amigos de antigamente. Muitos que conhecia continuam. Hoje em dia estou fora da atividade por um monte de motivos, mas eu vejo como aquilo que, como eu tive a sorte de participar desde o início, está vivo e firme, e que continua assim. Abraço. Seguindo nessa fala, senhor Siegfried, muito obrigada para todos vocês, né? A gente não tem muito o que completar, mas eu acredito que um dos ingredientes que permeia este evento é o nosso agradecimento aos ancestrais todos, de todos os tempos, que foram, ou seja, os iniciadores dessa arte maravilhosa, e que permitiram que hoje a gente beba desta fonte, e que a fonte, né, ela tem uma origem, ela tem várias origens, e ela vai se diversificando no mundo. E aí você tem os mestres, você tem os ancestrais, e você tem os professores atuais, né, que são aquelas pessoinhas que vão difundindo. E aí tem os alunos novos, e nós temos os futuros professores que vão também seguir nessa trilha. Então, assim como a história da comunidade, né, que o Magno colocou, e o agradecimento do senhor Siegfried à professora, eu acredito que esse momento, que é o momento que a gente se reúne para praticar juntos essa arte, eu acredito que todos os mestres estão felizes junto conosco, não só essa comunidade aqui neste plano, mas a outra comunidade nos outros planos, e também eles estão mandando ali, por isso que a gente foi praticar Tai Chi aqui em São Paulo, no meio da chuvinha, e uma chuvinha leve, que chama-se garoinha, chama-se, em outra linguagem, chuva de bênção. Então, no momento em que a gente estava lá praticando em São Paulo, aqui no Parque do Ipiranga, estava aquela chuvinha de bênção. E todo mundo, ninguém parou, foi muito interessante. E o mais louco é que depois que a gente parou de praticar, a chuva parou. Então, nós estávamos sendo abençoados junto com a prática. Aí parou, e aí foi todo mundo já, porque tinha acabado a hora da prática, e aí saiu um solzinho, você está entendendo? Então, é muito lindo. Acho que esse momento, né, remete a gente a coisas externas, que é o relacionamento com todo mundo que vem e que aparece, e remete às coisas internas, que são aquele agradecimento aos professores que foram aqueles que nos permitiram estar aqui hoje. Né? Eu sempre faço essa referência, que eu acho que é uma coisa boa, né? Porque trabalha por dentro e por fora, tá certo? Fica aí a minha contribuição. Essa é uma questão interessante que a Ângela coloca, se vocês me permitem mais uma complementação, é que os nossos mestres mais diretos de Tai Chi, né, são mestres muitas vezes ligados, por exemplo, à diáspora chinesa, da década de 50 e 60. Né? A gente teve a oportunidade de fazer um pequeno trechinho, um pequeno pedacinho da forma do mestre Chen Manting. E eu observei, para quem estava na praça ali, que ele criou essa forma no ano de 1938, indicando no seu manual que aquela era uma forma para tempos de guerra, né? Porque as pessoas não tinham muito tempo para aprender, no momento onde num dia faltava academia porque pegou fogo, no outro faltava estrada porque explodiu, no terceiro morreu o aluno, no quarto morreu o professor. Então ele dizia assim, vou fazer uma forma sintética da forma longa Yang, a minha forma, e essa forma você pode aprender em 3 meses, né? E acabou que foi a rotina, a fórmula que chegou à grande metrópole, que foi Nova York, né? Então me parece, o primeiro grande sucesso de Tai Chi intercultural foi a forma 37. Por quê? Porque ele criou a forma para um mundo em alto grau de transformação, né? Eu tomo como referência o meu mestre mais próximo, mestre Shanka Wei, né, que faleceu agora no começo desse ano, e ele veio para o Brasil também como um filho da diáspora.
assim como o mestre Liu Pailin e outros, né? Então, uma reflexão que me surgiu a partir dessa observação da Ângela é exatamente isso. Os nossos mestres, eles vieram em tempos conturbados e conseguiram fazer frutificar e florescer a sua arte, né? E a gente é evidente, os nossos tempos são conturbados, mas não são nem um terço do que era o tempo desses caras, numa China de anos 40, anos 30, né? E isso fica como um convite para que o nosso Tai Chi floresça também, né? Então, perfeito, com garoa e tudo, né? Na própria terra da garoa, né? É verdade, Rodrigo. Sim, senhor. Sim, senhor. Aproveitando então o embalo do Rodrigo, né, é o que a gente sempre tem pensado quando a gente se reúne aqui em Curitiba, né, no Dia Mundial. Por exemplo, hoje, ao contrário, um pouco diferente ali, né, não ao contrário, mas um pouquinho diferente da Ângela, em Curitiba não choveu durante a prática. Começou a chover quando tudo tinha acabado, aí começou a chover um pouquinho. Não teve sol, estava um pouquinho frio, mas foi bem bacana o encontro. E dentro disso, reforçando o que o Rodrigo falou também, nós tivemos muitos professores, né, de diversas escolas e estilos, entre eles o Diamantin, o Sun, o Wu, o Pailin, o Yang, o Chen, né? Então, espero que eu não esteja faltando com nenhum, mas isso aqui é bacana, né? Diversas escolas, colegas, muitos foram alunos de uns foram alunos de outros, né? Então, isso assim, realmente parece que enobrece, né? Ainda mais depois de um período desse que a gente teve aí, um afastamento, né? Mas mesmo assim, o evento, independente dessa pandemia que causou esse afastamento, o que acontece em eventos assim? Eu tive a oportunidade de ver um professor, que foi no caso o Rodrigo, reencontrar uma colega dele, a Selma, que há muito tempo que eles não se viam, né, mesmo antes da pandemia, e isso foi comum entre vários ali colegas e amigos, né, que há muito tempo não se viam. Então, foi bastante interessante, assim, tem gente que veio de longe, da região metropolitana de Curitiba, de ônibus, que é longe, Colombo, a pessoa vem lá, uma pessoa simples que veio para poder participar, prestigiar o evento que ela acompanha, e assim a gente teve muita gente lá que gostou dessa interação, né, de poder ver, de cumprimentar e interagir, né? Isso foi bem bacana. E essa ideia de que, por exemplo, serviu o Dia do Mundial à comemoração, aqui em Curitiba, eu posso dizer plenamente sim, que serviu, né? Que foi ótimo nesse sentido. É isso aí. Legal, vou pegar a carona do Leves agora. Legal, sabe que uma coisa que o Rodrigo posicionou era justamente a visão que eu tinha. Primeiro, essa questão mesmo, né, da pandemia e a saída da pandemia, nós estamos finalmente presencial, tudo isso parece que foi um ponto pacífico entre todos, né, todas as comemorações. Eu estou ouvindo o Estevão muito baixo. É só eu que estou ouvindo ele baixo? Deixa eu ver se Não, consigo. eu pensei que eu estou ficando Abaixo sim, surdo. Estevão. Vê se você melhora. Vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou, né? Ok. Deixa eu botar aqui. Aí. Ok? Todo mundo me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Eu vou repetir, então. Pegando essa carona das duas observações, tanto do Marcos quanto do Rodrigo, né? Dessa questão da saída da pandemia, né? Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, porque uma das perguntas que eu sempre me faço no Dia Internacional do Tai Chi é o que há a comemorar, né? Geralmente, eu não sei, as pessoas às vezes dizem que eu sou otimista, outros dizem que eu sou pessimista. Eu às vezes seguidas vezes fiquei triste ao constatar que são poucas as pessoas perante a dimensão, a possibilidade do Tai Chi, né? Poderiam ser muito mais pessoas fazendo. E hoje, olhando as fotos das pessoas, principalmente Brasília, lá do interior do Paraná, aquelas crianças também
e vi essa multidão, né, fazendo Tai Chi, a Praça do Tai Chi em Curitiba, com essa foto que está atrás do Leves, né, um monte de gente fazendo, da Ângela também, grupo. Nosso grupo aqui no Rio, a gente foi o grupo do Tai Chi Sem Fronteiras, né, que foi eu, Marco, Chang e o Renato, né. Na verdade, foi um grupo bem tímido e a gente tinha falado isso mesmo, vamos fazer uma coisa intimista, porque estamos saindo, não vamos assim estourar a boiada, né? Então a gente veio mesmo com os nossos alunos, com tempo de chuva, muitos desistiram por causa da chuva, com certeza, mas eu fiquei pensando a respeito de a questão de quantidade, né? E de momento, né? Quantidade de pessoas, aderência de pessoas, a aderência de fato existe, né? Que nem quando o Rodrigo comentou, tinha tantos alunos e agora tem menos e faltam. Isso foi uma coisa que sempre, ao seguir dos anos, eu sempre pensei, puxa, mas podia ter tanto mais gente fazendo Tai Chi, é uma coisa tão boa, né? Tanta gente, é uma coisa tão fácil. E quando veio a pandemia, né? E eu acho que isso que eu teria a comemorar para mim, né? Pensando pessoalmente, foi que essa arte, ela se posicionou de uma maneira, no momento que ficou todo mundo mais fechado mesmo, como um agente libertador, sabe? Pessoal, individual, acessível a qualquer pessoa que quisesse usar esse método para ultrapassar as questões de que eu não posso sair de casa, não devo sair de casa, tenho medo de sair de casa. E eu me lembro uma colega nossa, a Ana, lá que é uma professora de Tai Chi em Paris, que tem muitas pessoas idosas que moram sozinhas, né? As pessoas moram sozinhas mesmo. Então ela falou assim, como foi bom para essas pessoas poder fazer as aulas online. Então, de repente, no meio dessa tecnologia, né, o Tai Chi, tudo bem que aí acho que a gente exatamente não chegamos ao nosso potencial máximo do online, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente fala sobre Ti, né, sobre a transmissão do Ti do professor para o aluno na aula presencial, que não é uma coisa a ser desprezada, obviamente é super importante, digamos assim, a presença do professor ali do lado do aluno, o Ti do professor, o Ti do aluno, né? No momento que você vai corrigir uma pessoa, você toca uma pessoa, ou simplesmente fala, né? A pessoa está sentindo você do lado dela, tem um fluxo de Ti aí muito perceptível e que, de repente, online, se fez necessário sentir a despeito de ter aqui uma tela na minha frente, né? E eu vim com essa intuição de gente, mas existe de fato, porque muita gente que está... Eu agora estou com uma aluna que é lá no Canadá, outra aluna está lá na Inglaterra. Então, gente que não que elas não pudessem fazer Tai Chi com outras pessoas, mas obviamente, de repente, esse instrumento, né, vem servir ao Tai Chi de uma maneira com a qual acho que talvez só a yoga tenha conseguido isso. Mesmo o pessoal de Pilates, eu tenho uma amiga de Pilates, fora o mat Pilates, todos aqueles instrumentos, as pessoas não têm em casa, né? O meu amigo professor de jiu-jitsu inventaram até um boneco, não sei se você sabe disso, inventaram um boneco para eles treinarem jiu-jitsu, um boneco na pandemia, inflável, sei lá, que tipo de boneco que era para a pessoa fazer. Então, essa possibilidade que o Tai Chi apresenta para as pessoas, de você sozinho, com zero necessidade de instrumentos, né? Você precisa ter o seu corpo à disposição e o microespaço, que isso foi provado, todos, imediatamente eu vi, no primeiro momento, a maioria dos professores começaram a se questionar, o que eu posso dar aqui em frente da tela? E eu me lembro que Mão nas Nuvens foi campeã. A postura Mão nas Nuvens foi feita por todos como um primeiro elemento fácil de transmitir, que dá o resultado pleno de uma forma de Tai Chi, se você fizer com a intensidade necessária. Então eu achei que essa foi a grande vitória. O Tai Chi sai para o presencial nesse momento dizendo, eu venci esse meio, eu venci e posso fazer também através desse meio. Então eu acho que a gente tinha que bater palmas para essa arte que a gente escolheu, porque nessa situação pudemos
com certeza ajudar muitas pessoas que tinham necessidade. Obviamente, muitos alunos deixaram de fazer, houve sim uma evasão grande, mas houve também pessoas que vieram e que descobriram. E numa dessas aulas eu fiz com o meu antigo professor Chulian Ao-Huan, você já deve ter ouvido falar, o autor do Abraçar o Tigre e Retornar para a Montanha, um livro dos anos 70, né? Então, enfim, ele deu um seminário online, o Marcos fez também, né, Marcos? Foi um seminário gratuito, em que ele dizia assim, gente, olha aqui, ó, eu vou mandar o Ti para vocês. Aí ele fazia assim, com toda a energia dele, que ele tem um carisma maravilhoso, né? E você dizia, poxa, está aí a resposta da conexão do Ti, porque está, na verdade, na intenção, né? Você tem a intenção e, através da intenção, o seu Ti segue e conecta e se harmoniza, se estabiliza, né? De uma maneira que dificilmente a gente poderia dizer, antes da pandemia, que isso seria possível através de uma bugiganga eletrônica, que nem é um computador, né? Você ia falar para a pessoa, não, você pode passar o seu Ti através do computador. Eu seria o primeiro a dizer, não, isso não é possível, né? E hoje em dia eu tenho que tirar, sabe, admitir, porque eu vi, né, essa aula acho que o Marcos viu também essa aula do Chulian, com o carisma dele, né? Ele, obviamente, né, você tem que acoplar com a ideia da pessoa, mas você acoplando, e ele estimula isso em você. Onde é que está o teu Ti? Né? O que você está fazendo com o seu Ti? Aqui, agora, nesse momento. Você está olhando só uma tela? Você está conectando o seu corpo com essa tela? Ou não? Você está conectando com uma pessoa que está do outro lado, que também tem Ti. Então, essa percepção, né, que vem através do raciocínio, mas vem também através de um estímulo visual da tela, né, do estímulo sonoro também, e, na verdade, do espírito que está lá do outro lado. Porque aquela pessoa tem um espírito, não é um computador nem um robô falando comigo. Então, eu queria dizer que, para mim, hoje, né, eu gostaria de agradecer ao Tai Chi. Agradecer por ele, mais uma vez, mostrar que ele é adaptável a tudo, todas as situações, em todos os momentos. Enquanto eu estiver consciente, não estiver de coma ou passando para o outro lado, desmaiado, eu posso fazer Tai Chi em qualquer situação. Então, acho que isso é o meu grande agradecimento de hoje à nossa arte, tá? E é isso, queria agora passar a palavra nessa roda gostosa de amigos, né? Então, finalizo aqui meu depoimento. Estevam, isso que você coloca me traz uma questão bem interessante também. Quando há muito tempo fiz uma pesquisa de mestrado, eu foquei a arte marcial chinesa no Brasil. Quando eu tratei da diáspora chinesa, eu escrevi um capítulo chamado Uma Espada na Bagagem, né? Que os caras eles se mudavam e não deixavam de trazer a sua espada, né? Sua espada reta, que simbolicamente representa o seu conhecimento, né? E uma coisa que eu percebi em relação aos meus alunos, que talvez, pelo menos na minha experiência, eu acho que a gente possa trabalhar mais, eu possa trabalhar mais, é a questão da autonomia, né? Porque eu sempre comento com os alunos que o Tai Chi é como se você tivesse a sua própria academia dentro de você. Então você está aqui, você está em Hong Kong, você está no Rio de Janeiro, você está em qualquer lugar. Se você souber o Tai Chi, né, e não é só saber a rotina, se você internalizar essa praxis, essa questão, você vai ter uma academia à sua disposição em qualquer lugar do mundo. Aqui, na Ucrânia, na Síria, onde quer que seja, né? Em lugares pacíficos e não pacíficos. E, para mim, já que a gente está tratando o Dia do Mundial do Tai Chi como um momento de reflexão, uma coisa que eu acho importante é a gente pensar nos alunos nesses termos, de que eles não pratiquem o Tai Chi como se estivessem andando com uma bicicleta com rodinha, sendo que o professor é a rodinha. Puxa vida, esqueci, professor, me ajude, né? E aí você ajuda, né?
Então, eu sou muito crica nisso com meus alunos para dizer, olha, cara, pense em termos de autonomia. Aprenda o Tai Chi e pratique sem o seu professor do seu lado. Pratique em casa. E daqui a um tempo, você, de repente, você já tem condições de ensinar uma rotina simples para alguém, ensine, que é a melhor forma que tem de você internalizar uma forma é você ensinando. Porque você precisa fazer uma reflexão a respeito dela, né? Então, dentro dessa reflexão sobre para o Dia Mundial do Tai Chi, eu acho que essa é uma luta. É a luta pela autonomia dos alunos. O cara não precisa, como muitos de nós aqui, dedicar anos e anos e anos, décadas ao Tai Chi. Mas se ele quiser fazer Tai Chi, que seja uma rotina, vamos dizer assim, uma rotina pequena. Eu vou fazer a forma Yang em 8 movimentos. Cara, o Tai Chi inteiro está ali dentro, né? Tanto que eu sempre digo para os meus alunos, não adianta você ter uma biblioteca e ler só as orelhas dos livros. É melhor você ter um livro só e lê-lo a fundo e relê-lo, né? Então, isso se coloca como desafio. E talvez, nesse processo, por exemplo, essa digitalização de conhecimentos, como a gente vê, por exemplo, na biblioteca que o nosso Leves proporciona para a gente, né? Nos canais do YouTube, etc., pode ter um apoio a isso. Mas a autonomia é fundamental. Como eu digo para os alunos, é o Tai Chi de dentro para fora, não de fora para dentro. O que vocês pensam a esse respeito? Eu gostaria de pegar a palavra, que eu gostei muito da sua fala, Apolônio, e realmente eu acredito que nós precisamos pensar sempre, principalmente hoje, né? Falando tanto de sociedade, de comunidade, Tai Chi Chuan, ele é feito para desenvolvimento. Eu falo, algumas coisas eu sempre repito e eu gostaria de repetir aqui e reforçar, propositalmente, que eu acho que faz parte da didática do meu trabalho repetir as coisas. Primeiro, Tai Chi Chuan é a sua academia de bolso, sim, é a sua academia de bolso. Onde você for, ela está no seu bolso, é só tirar e usar. Você só tem que tomar cuidado com algumas questões. A primeira é não romantizar. Eu não falo nem a questão de ter uma pessoa para treinar junto, né? De ter uma comunidade, uma equipe, uma escola, mas não romantizar. Você precisa de você, acabou. Você precisa de você. Você pode praticar na tua cama, deitado com as mãos na cabeça, pensando na sequência, você está praticando. Você pode estar sentado gesticulando com os braços, você está praticando. Você pode estar em pé com 50 centímetros, não precisa de 1 metro de separação dos pés, você faz uma sequência inteira ali. Então, você precisa de você, não precisa de mais nada. Então, a primeira questão é essa. A segunda é esse vício que nós temos de delegar o nosso desenvolvimento. Então, nós delegamos o nosso desenvolvimento, colocamos esse poder sobre a nossa vida na mão do professor, da academia, do amigo, do livro, da escola, da natureza perfeita. A gente externaliza. Então, essa reflexão eu acho muito importante, justamente num dia que a gente está comemorando os encontros, o social, as comunidades, lembrar, nós aprendemos juntos, nossa essência é estar juntos, mas o desenvolvimento ele acontece individualmente. Se a gente não assumir o protagonismo, a gente brinca de evoluir. E acaba que a gente evolui. Evoluir, eu falo o seguinte, com Tai Chi Chuan, sempre você vai evoluir. O problema é a quantidade. Você prefere ficar até os 5% ou avançar acima dos 50%? E dos 5 para os 50% é o caminho solitário do guerreiro que faz a diferença. O caminho do guerreiro é solitário. É um exército, mas o desenvolvimento do guerreiro é solitário. Exatamente, é bem isso mesmo.
queria acrescentar porque lembrei do meu saudoso professor Chen, lá de Hong Kong, que faleceu justamente logo no começo da pandemia, em 2020. E uma vez nós estávamos no restaurante e ele virou-se para a gente e falou assim: sabe qual é a diferença de arte externa para arte interna? Aquela velho, né, diálogo que a gente escuta de tudo quanto é canto, interno, externo, interno, externo, interno, externo. E ele simplificou assim, diz assim: Tai Chi externo é aquele que você faz em grupo, copiando o seu professor. Tai Chi interno é aquele que você faz sozinho, porque você é forçado a olhar para você, para dentro. Eu achei uma explicação tão simples para uma coisa que é tão discutida com tantos, né, com tantos argumentos, é mastia, porque é budista, porque é taoísta, e ele foi simples na questão, né? E uma coisa também que eu li há pouco tempo de um cara falando sobre Tai Chi, dizendo assim que um professor chinês, né, de outras artes externas também, não só de Tai Chi, dizendo assim: eu acho que Tai Chi devia ser o nome para tudo quanto é arte chinesa. Cairia bem qualquer estilo de Kung Fu, cairia bem em qualquer arte chinesa o nome de Tai Chi. A culinária, o Feng Shui, tudo isso podia se chamar Tai Chi. E eu acho que, de fato, né, a gente consegue encontrar tudo isso. Agora, ainda pegando o que o Magno falou sobre as pessoas, sobre os 5%, 50%, isso às vezes é uma grande frustração para nós, professores, né? Porque nós queremos que o aluno avance, né? E fica sempre aquela coisa, né, de que o professor é o amante da arte, né? Os alunos muitas vezes estão ali por uma questão de passatempo. Eles não têm um compromisso como nós temos, né? Nós somos amantes, nós somos apaixonados. Muitos alunos hoje em dia, e a gente tem que justamente não romantizar o aluno também, porque hoje em dia o aluno é um cliente, a gente sabe disso, todos nós sabemos disso, o Magno sabe disso. O aluno é um cliente. O Tai Chi é vendido como uma mercadoria, né? E por mais que a gente romantize o mestre, o aluno, a relação professor-aluno, né, no final são clientes, no sentido de que eles escolhem aquilo como estariam escolhendo uma coisa no supermercado. E, eventualmente, se aquilo não satisfaz mais, eles vão trocar. Né? Ah, não, agora eu vou fazer Pilates. Cansei do Tai Chi. Então, eu sei que todos nós aqui já passamos por isso. Né? Aquele aluno que você, de certa maneira, não aquele que você não dá bola, porque não dá bola não faz importância para você, mas aquele que você vê que tem uma potencialidade do Tai Chi, pô, aquela pessoa podia crescer lá, e a pessoa, de repente, né? E aí, mais uma vez, o Tai Chi nos ensina a não se apegar a essas coisas, que são os nossos sonhos, né? Não são os dele. São as nossas projeções. Ah, gostaria que tal pessoa, né, fosse em frente, infelizmente não foi. Aí você começa a se dizer, será que a culpa é minha? Não é. E não é. Né? Aí eu acho importante a gente perceber também que existem muitos alunos, e vocês sabem, tenho certeza que vocês sabem, que estão ali, como o Yan Chen-Fu dizia, ele reclamava, porque era uma outra época também, assim, eu não sou gancho de açougue para vocês pendurarem os seus corpos mortos. É uma crítica severa às pessoas que estão ali só de passatempo, né? Que talvez fosse um primeiro choque, né? Porque esses mestres do começo do século XX estavam encarando isso pela primeira vez. Antes você só ia aprender Tai Chi, um grupo seleto, etc. e tal, né? Ali não, agora a pessoa vinha e, não, eu só quero vir para a aula e copiar o professor. Eu tenho alunos assim. Tive durante muitos anos, e durante muitos anos já fiquei puxando a orelha deles, sabe? E eu me lembro uma coisa que meu pai gostava de dançar tango. E ele dizia assim, todos gostam do tango, mas o tango não gosta de todos. Eu fiquei pensando a respeito disso no Tai Chi. O Tai Chi gosta de todos, mas nem todos gostam do Tai Chi. É o contrário do tango.
O Tai Chi gosta, todo mundo pode fazer Tai Chi. Toda pessoa, até esses 5%, né, tem essa comparação também. Tai Chi é que nem uma casa de um quarto cheio de tesouros. Você nunca sai com a mão vazia. Então, mesmo aquele aluno que passa talvez 2, 3 dias, mas a pessoa tem... E anos depois ela volta e leva a sério o Tai Chi. Já aconteceu isso comigo também. Então, hoje, eu pessoalmente não estou tão mais exigente com a demanda pessoal de cada aluno, eu estou muito mais exigente com a minha demanda pessoal. Uma vez que você passa dos 60 anos, você começa a dizer assim, bom, deixa eu ver, quanto tempo me resta? Eu tenho tempo para ficar me preocupando com o que os outros estão fazendo? Não, deixa eu fazer o meu caminho, quem quiser me seguir, vem comigo, seja bem-vindo. Minha atitude no momento... Não que eu parei de puxar a orelha dos meus alunos, não. Só estou dizendo que uma questão pessoal minha com relação ao que comemorar no dia do Tai Chi, eu penso também nesses alunos. Porque eles, justamente, eles mesmo sendo um passatempo para eles, eles vão estar lucrando. Como o próprio Magno disse, mal ou bem a pessoa progride. É isso que eu queria acrescentar, né? Como deu um vácuozinho aí, ninguém falou nada, e eu gostei do que o mestre Estevão falou agora, e queria comentar mais um pouquinho. Voltando à questão dos 5% ou 50%, quando você está visitando o Tai Chi Chuan em 5%, todo mês você corre o risco de ir embora, de abandonar essa prática. Porque, como qualquer coisa na vida, tem que te dar um retorno. E o Tai Chi Chuan, esse 5%, é interessante, ele é imediato, é 5% imediato. A pessoa relaxa, encontra com pessoas felizes, tem um ambiente de descontração. Quando ela vai na aula, quando ela faz uma prática em grupo, ela sai como se tivesse visitado uma sociedade alternativa. Ela passa a estar mais otimista diante do mundo. Então, para quem está começando, então esse 5% ele não vem devagarzinho, ele vem uma paulada só de uma vez. Ela já, de 0, ela já vai para 5. E um 5 assim transformador. Eu chamo isso de fase da lua de mel. Então, você fica muito feliz com esse momento. Mas ele, como toda lua de mel, passa. Acaba a lua de mel. E se o aluno não cai para dentro, ele não treina, ele não se desenvolve, se ele não mergulha naquilo, ele não avança. E se ele não tem resultado, é o que eu falo, esse 5%, se ele ficar muito tempo nesse 5%, ele vai descobrir que se ele ficar em casa mais tempo com o marido ou com a esposa conversando, talvez ele ganhe mais. Que às vezes, se ele for fazer um outro tipo de atividade, ele ganha mais. Por quê? Ele não conseguiu avançar no resultado. Então, eu tenho uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, olha, Tai Chi Chuan, o desenvolvimento é obrigatório, não é opcional. Porque se você não desenvolver, é porque você está indo embora. Ou você está desenvolvendo, está transformando essa prática em parte da sua vida e vai ser um grande companheiro para diversas áreas da sua vida, vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, na sua saúde, no seu comportamento, vai ser um companheiro, vai ser um coach que vai andar com você, vai ser o seu psicólogo, seu conselheiro de bolso, onde você for, vai te ajudar demais. Mas se você não conseguir, daqui a pouco ele vai ficar chato, sem sentido, e ocupando lugar de coisas mais importantes que você possa fazer. É só uma reflexão que você me fez lembrar aqui, Estevão, com a sua fala, e eu não quis perder a oportunidade de esticar um pouquinho o assunto. Vou emendar nessa conversa, hein? Posso emendar? Essa Por favor. Essa sua fala, Magno, me remete à experiência que a gente tem como professor, né? E uma coisa que eu acho que é bem interessante é o seguinte, a expectativa que um professor tem sobre o seu aluno
não é a expectativa que o aluno tem sobre si mesmo. Então, muitas vezes, essa pessoa que aparentemente está lá e você fala, gente, quando é que será que ele vai aprender? Ele não abandona nunca mais, porque alguma coisa ele está colhendo. E muitas vezes a expectativa do professor sobre ele não corresponde ao que ele está usufruindo e colhendo da arte. Então, você mencionou coisas que vão além da técnica. O bem-estar com a família, o entendimento de si mesmo, uma descoberta de uma nova potencialidade, inclusive fora dali, mas ele continua ali, entendeu? E ele está se desenvolvendo em algum lugar que muitas vezes o olhar do professor não consegue enxergar, né? E a generosidade desse aluno é o retorno, porque ele vem, ele não abandona, e ele está, às vezes, anos, né? E a gente olha e fala assim, gente, tecnicamente, às vezes difícil, mas a pessoa gosta, ela curte, ela não falta. E aí ele está colhendo coisas que você nem sabe que ele está colhendo, que o Tai Chi está fazendo para ele, entendeu? Através das aulas ali que você vai dando e repetindo, e fazendo, e falando uma coisa, e falando outra. É um relacionamento muito interessante. E tem o outro, que muitas vezes vai e bebe da técnica, né? Aí ele é todo perfeitinho na técnica e de repente, tchum, foi embora. Ele ficou só na parte externa. Né, esteticamente, às vezes, perfeito. A gente fala assim, meu, esse cara vai dar um excelente professor. E aí, na verdade, ele só tem aquela habilidade externa. E ele não se conectou com o espírito da arte. Né? É muito interessante esse circuito de experiências. Né? Aqui são dois... Às vezes, eu estou colocando assim, dois extremos, que eu acho que provavelmente aqui vários de vocês já tiveram essa experiência aí como professor. Eu gostaria de comentar uma coisa. Aqui em casa, a gente tem costume de praticar juntos o Tai Chi Qigong, os 18 movimentos. Minha esposa, minha filha, eu aqui, meu filho lá pela Câmara na Alemanha. E até pouco tempo atrás, a minha cunhada, de 90 anos, participava do Tai Chi Qigong. Era claro, fazia aquilo que ela conseguia, né? A gente pensava, então, bom, é isso aí. Agora, eu fiquei muito surpreso um dia pela participação dela. No dia que a gente não fez o Tai Chi Qigong, ela virou para mim e falou assim, hoje não vamos fazer aquela coisa aqui, não? Ela cobrou da gente fazer o Tai Chi Qigong. Participava de uma forma impressionante internamente. É bem interessante mesmo. Eu acho que a gente aqui está explorando dois aspectos da questão, né? O Tai Chi, evidentemente, ele tem um caráter de sociabilidade, ele tem um caráter de interação, né? E um caráter psicossocial muito interessante. Ele também tem um caráter interno, né? De cada pessoa. Por um lado, é evidente, né, que a gente fica satisfeito de ter os alunos por perto, inclusive porque se você aprende uma coisa e não vai ensinar para ninguém, é complicado, né? Não faz parte da nossa vivência essa coisa meio ascética de você se esconder na montanha e ficar lá fazendo sozinho, né? Porém, também tem essa questão da autonomia, né? E vocês percebam que, pelo menos eu vejo assim, como é uma dinâmica que é própria do próprio Tai Chi, né? O relacionamento entre o externo e o interno, entre o outro e o eu, né? Claro, a gente espera que os alunos, o melhor, como disse a Ângela, o melhor aluno do mundo qual é? É aquele cara que chega lá e você percebe que ele tem uma inteligência corporal fantástica e aí ele vai embora. Ou aquele aluno que, de repente, não tem tanta habilidade corporal assim e, no entanto, ele tem mais fé. Ele vai junto com você, né? Melhor aluno seria aquele com habilidade corporal que fica do teu lado, né? Mas esse também é uma raridade, né? De repente a gente está querendo ficar perto da gente mesmo, né?
E, inclusive, nesse aspecto, até a autocrítica vai embora, porque você não sabe se está fazendo direito também, né? Mas, inclusive, isso eu acho que acaba colocando o quanto essa questão do Tai Chi ela é complexa. Por quê? Porque é uma prática coletiva, mas que tem, evidentemente, um elemento interno muito poderoso. E talvez aí resida, de repente, um dos enigmas. Tai Chi não é só movimento, Tai Chi é doutrina também. E não é uma doutrina de caráter teológico, nada disso. É uma doutrina para você, sei lá, transmitir os fundamentos do Tai Chi, tanto em termos corporais quanto em termos teóricos mesmo. Para, de repente, tentar combinar esse princípio de autonomia, vamos dizer assim, autonomia e sociabilidade. Esse seria o grande barato do Tai Chi. Penso eu, pelo menos. Bem, eu vou aqui, eu anotei alguns pontos de fala, né? Então, uma coisa que eu queria comentar no livro lá que eu traduzi, dos mestres de Chin Chaco, então um deles até menciona, não me lembro quem agora, de memória o nome, mas ele fala justamente isso da diferença do aluno, aquele que aprende rápido e daquele que demora para aprender. Então, a preferência é justamente daquele que demora para aprender, aquele que tem a dificuldade de aprender, porque ele fica, ele vai assimilando aquilo, ele processa, ele se esforça, ele fica e leva demora muito mais para aprender do que aquele que aprende rápido, mas que, por outro lado, ele não tem essa conexão interna, esse amadurecimento, ele acaba se perdendo. Então, isso está lá no livro. Um dos mestres comentou isso, né? Não sei, Mestres e Métodos, né? Do estilo Shen de Tai Chi Chuan, que foi um livro que recentemente eu traduzi. Esse foi só para ilustrar o que vocês estão falando, né? Outra também, para ilustrar, que é mais assim uma comédia, uma comédia não, um fato engraçado, é que eu tive uma oportunidade de dar aula para 3 gerações, né, na mesma família. A filha, que é mais ou menos um pouquinho mais jovem do que eu, a mãe e a vovó. E assim eles começaram a fazer a forma dos 18 movimentos do Tian de Lei, estilo Shen, evidentemente. Aí ela aprendeu os 18 movimentos e a vovó chegou e falou, olha, eu acho que eu vou parar de fazer e tal, porque eu não estou gostando. Ela foi bem franca. E eu tinha essa dificuldade porque, como são 3 gerações, então tinha várias idades fazendo, e eu ficava preocupado justamente com os movimentos mais fortes, né? Com a exteriorização da energia, o fatinho, os treinamentos e tal. E eu, na minha cabeça, é assim, eu acho que ela vai querer parar por causa desses movimentos que exigem um pouco mais, né? Um pouco mais do vigor, um pouco mais de... E por minha surpresa, ela falou, eu acho que eu vou parar porque está muito suave, está muito leve. Aí toda a turma riu, sabe? Foi uma coisa engraçada, porque aquilo que a gente suspeitava, né, que a gente achava que ela ia parar porque estava achando que estava ficando muito forte, né, e ela acabou, e não parou, ela continuou fazendo, e a filha dela, né, a geração do meio, a mãe comentando comigo depois, que eles moravam numa casa e tinha uma horta nos fundos e que tinha que subir umas escadas, né, evidentemente, e, e o pessoal estava tomando café na cozinha na mesa e tinha uns amigos da família observando que ela falou, vou subir lá pegar alguma coisa na horta. E eles, os estranhos, nem a família tinha percebido, nem a filha que fazia, né, e a neta comigo, mas que ela subia as escadas já um pé em cada degrau, que antes do Tai Chi Chuan, porque ela nunca tinha feito nada diferente, né? E que daí, antes do Tai Chi Chuan, ela subia um degrau e parava, subia, parava, subia. Isso foi um relato da filha. Eu quis que ela fizesse um depoimento, assim, mas pela timidez, ela falou, não, não vou fazer, mas é uma coisa muito bacana, assim, só queria compartilhar com vocês desse de 3 gerações. E, por outro lado, a gente até um ponto que o Estevão mencionou lá na abertura, que as dificuldades, talvez, do Tai Chi Chuan não ter estourado, não vamos chamar assim de ter estourado, mas por que o yoga tem essa, né, é famoso, né? Tai Chi Chuan também é famoso, mas o yoga ele tem um boom muito visto por alguns como muito maior, uma onda que cresceu e tal, e talvez seja importante a gente conversar sobre isso, porque o Tai Chi, como ele é para todos, desde a criança, né, do jovem,
do jovem, ele tem dentro da mesma prática, ele pode servir para todos. Se vocês também tiveram ter tido essa experiência, ter na mesma aula um professor lá um mestre de Aikido, um mestre de jiu-jitsu e bailarinos e um acupunturista, um psicólogo, né, mães e filhos e tios e avós diferentes e na mesma turma fazendo o mesmo movimento. Então isso ilustra também o que o Estevão falou, que o Tai Chi é para todos, né? Agora é saber como é que cada um individualmente recebe esse Tai Chi, como é que ele trabalha com esse Tai Chi, né? Como é que ele retorna esse dinamismo. Mas por ele ser bom, então, talvez aí esteja, talvez, Estevão, estou jogando a bola para a gente conversar uma outra hora, a forma como talvez o Tai Chi não tenha sido a mosca azul de várias pessoas, pelas diferenças, porque às vezes um jovem gosta de uma metodologia, de uma maneira fora. Porque, embora o Tai Chi você possa utilizar o mesmo movimento, isso eu falo pela experiência de dar aula para crianças de 3 a 6 anos e para idosos até com mais de 80 anos, então, fazendo o mesmo movimento, quer dizer, mas a maneira como você vai levar esses movimentos, como você vai chegar até eles, para que cada um, né, seja picado ali pela mosca azul, né? Então, acho que talvez era uma maneira da gente conversar e ver como é que a gente pode, talvez, desenvolver um novo, não um novo, mas talvez um paradigma que nasça a partir desses moldes mais antigos, alguma coisa assim. Porque, por exemplo, o Rodrigo também, dentro do ponto de fala dele, já me estendendo um pouquinho aqui, né, sobre antes da pandemia, né? Então, eu tinha ali 37, em torno de 40 alunos, começou a pandemia, caiu sensivelmente para meia dúzia, agora aumentou um pouquinho, mas os antigos estão relutantes para retornar na presencial, né? E começou abrindo um outro universo aí, como agora com alunos online, né? Alunos de Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo, Santa Catarina, né? Abriram outros campos, mas aqueles alunos que adoravam Tai Chi, que eram presencial, mas não quiseram online, alguns vieram, os remanescentes, né? Eu chamo de remanescentes, mas também é uma coisa que fica nesse vácuo. Eu citei isso porque eu estou fazendo aqui uma pequena pesquisa do surgimento do Tai Chi em Curitiba, e uma coisa que eu fiquei surpreso do depoimento de um dos professores do estilo Wu aqui, e em que antigamente uma professora em Curitiba, há muitas décadas, ela tinha muitas turmas e cheia. Inclusive um comentário dele que ele falou assim, olha, na época que a gente ouvia muito pouco sobre yoga, e nas turmas dessa professora estavam sempre cheios de praticantes. E ele mesmo, assim, ele falou honestamente que ele ficou surpreso como o Tai Chi não teve um boom desde daquele tempo até, isso pré-internet, né? Era pré-internet. Mas são pontos de fala que eu só quis ilustrar de cada um aí que eu escutei. E sobre a prática individual coletiva também, concordo com o que todo mundo falou aqui. E tem um livro acho que é Ana Maria Saturnino, que ela faz um trabalho, não sei se era uma tese, alguma coisa assim, sobre aspectos da prática do indivíduo e quando ele faz num grupo do coletivo, que ele tem que justamente né, ele tem que trabalhar esses dois lados aí, né? Tem que lidar nas suas conexões neurais, como é que ele vai lidar, porque uma coisa é individual e outra, evidentemente, fazendo. Ela está falando de fazer a prática em si, né? Individual e coletivo. É isso aí, gente, que eu só queria jogar aí para ilustrar o que cada um falou, dar uma carimbada na figurinha. Essa questão que você observou do yoga e do tai chi é interessante. Inclusive dessa professora, se você tiver interesse, Leves, eu tenho um manual que ela publicou, eu acho que no começo dos anos 80. Eu digitalizei esse material e é muito curioso que a gente percebe um tai chi que na verdade é quase que um proto tai chi, né? De pessoas que inclusive não estavam conectadas com mestres chineses, por exemplo, mas que os caras tinham uma vontade louca de aprender, né? E no que respeita a essa questão do Tai Chi, assim, do porquê do Tai Chi não pegou tanto quanto o Yoga, claro que a gente não vai entrar nisso hoje porque não é tema, mas passa por uma série de coisas, né? Inclusive, infelizmente, pelo preconceito que ainda vige no que respeita à China, né?
né? Às vezes, mas o yoga não chegou com indianos no Brasil. O yoga chegou através de franceses e de outros praticantes, né? O tai chi chegou através dos chineses. E, infelizmente, existe muito preconceito. Eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido. Semana passada eu estava na dentista, fui à dentista, e uma pessoa muito bem formada na vida, assim. E ela começou a conversar, o que você faz? Tal, eu sou jornalista, tal, também dou aula de Tai Chi Chuan. Ela, nossa, que legal, Tai Chi é de onde? Começa daí, né? O Tai Chi é da China. Ela me responde assim, nossa, os chineses, veja só, hein? Tipo, daí ela já mudou de tom. Veja só, inventaram um vírus. Pela primeira vez inventaram um negócio duradouro, né? Eles só inventam coisa que quebra rápido, menos o vírus da Covid. Só que é evidente, você está ali de boca aberta, com a mulher com a broca na tua cara, né? Nessa hora eu não vou falar nada, né? Mas eu tenho a impressão de que passa um pouco, no caso do Tai Chi, passa um pouco por um preconceito no que respeita à cultura chinesa ainda, e um preconceito que a gente sabe, né, pessoal? Data vênia, que foi exacerbado nos últimos anos, por razões, que estão mais que dadas, né? Então, como eu sei que esse não é o tema, paro por aqui. Mas eu acho que é por aí o caminho. E vale como tema de discussão, hein? Tem outros preconceitos. Só queria falar nesse tema que talvez, Rodrigo e Leves, o que falte não é número de praticantes, falta cantar de galo, porque o pessoal do yoga canta de galo, e o pessoal do Tai Chi é bastante assim, né, humilde na sua expressão. E talvez, se a gente fizer um comparativo, nós vamos encontrar, porque justamente como o Leves colocou, o Tai Chi pode ser praticado por crianças, por adultos jovens, por adolescentes, por idosos, entendeu? E aí você tem uma massa populacional que pratica, mas não canta de galo, entendeu? Então, talvez, eu estou aqui arriscando, eu não sei, né? Você tem assim, uma propaganda pública a respeito do yoga, que não existe tanta propaganda pública do Tai Chi, e as pessoas praticam, entendeu? E só não canta de galo. Fica aí uma ideia para a gente investigar, Rodrigo, vale a pena, você que gosta da investigação, vamos atrás desses números aí, tira limpo de verdade, se é isso mesmo, tá? Com certeza, com certeza. Eu acho, a minha experiência com relação à discriminação, não sei, aqui no Rio eu não sinto muita discriminação com os chineses. Claro que ultimamente pela política, essa maluquice toda, mas até agora eu não senti discriminação com os chineses. Aqui eu não sei se é uma coisa mais do sul, que as pessoas são mais né? Aqui no Rio, eu não sinto. Marcos, você sente alguma discriminação com a Shang? Eu não sinto nada. O que eu sinto é uma discriminação com o idoso. Aquele negócio que os velhinhos fazem. Isso sim, isso eu acho que é um dos grandes impedimentos, né? Apesar da China estar se esforçando com a sua propaganda em cima do Tai Chi, mostrando cada vez mais jovens fazendo Tai Chi, então, eu ainda sinto nas pessoas. E eu acho, quer dizer, não só acho, mas eu estou repetindo que outras pessoas, os americanos constataram com relação a essa coisa, essa polaridade yoga-tai chi, né? E eu acho que faz sentido, foi a análise do Kumar Francis, que é um grande professor de tai chi lá nos Estados Unidos, ele fala assim, o tai chi precisaria de alguém, uma celebridade, porque a yoga, na verdade, ela deu o seu grande boom quando a Jane Fonda começou a fazer yoga, nos anos 90, começo dos anos 90. Ela lança um vídeo, que acho que esse vídeo existe até hoje, né? E primeiro ela fazia um negócio de fitness. Aí a Jane Fonda não só fez um mercado grande com fitness, quando ela foi ficando mais velha, ela disse, vou fazer yoga. Aí ela foi, e aí ela arrastou o mercado atrás dela. E eu me lembro que quando
Keanu Reeves fez O Homem do Tai Chi há uns anos atrás. Eu até pensei, puxa, tá aí uma celebridade que vai fazer um filme de Tai Chi, só que ele fez o papel do vilão no filme, né? E fez um filme que, sinceramente, de uma violência... Tudo bem, você pode botar, porque é arte marcial, mas podia dar uma compensada, digamos assim, de pelo menos uns mais 40% da parte da filosofia, o que não é pouco, porque das artes marciais, o Tai Chi tem mais carga teórica, mais carga de filosofia. E aí eu queria também chamar a atenção do livro, que foi até o Rodrigo, o Apolônio, mandou para mim, foi você que mandou, sobre acho que um canadense, analisando sobre a autoridade religiosa das artes, do Tai Chi especificamente, né? De como o Tai Chi vem ocupar um vácuo religioso no século XX, no qual as pessoas não aceitam mais os dogmas herdados da nossa civilização ocidental, e que vem também com uma demanda do discurso orientalista. Achei esse livro ótimo, acabei de ler agora. Foi uma tese, né, Rodrigo? Você que mandou para mim. Foi daquele Dominique La Rochelle, né? Isso. É um cara muito bom, é altamente recomendável, né? Muito bom, muito bom. E ele entra um pouco no aspecto que a gente trabalha, por exemplo, em ciência da religião, que é o da religiosidade fragmentária, né? E que é algo que a gente também tem que lidar com muito cuidado, penso eu, porque, não sei, cada um recepciona de um jeito. Para mim, aluno meio muito nova era, cara, que vem chamando de mestre na primeira aula, eu não quero nem que me chamem na última aula, me chamem de Rodrigo, né? Agora, o cara que começa de muita fumaça de incenso, o cara já, sabe, o Vajrapani já emerge, percebe? Que o cara, pelo menos a minha visão de Tai Chi é muito pragmática. Eu vejo muito mais, por exemplo, os elementos teóricos dele como uma cosmogonia do que como algo a ser algo de veneração, sem, vamos dizer assim, sem o momento bhakti nesse momento, né? Mas claro, cada um recepciona como quer, né? Agora, essa é uma questão interessante, a religiosidade fragmentária. E há quem afirme que essas questões são todas cavalos de Troia. Em que sentido? Eu tive alunos, não de Tai Chi, mas de Kung Fu, que largaram a prática porque se converteram a uma religião. Aí o cara vem para você e diz assim, não, mas isso aí que você faz é bonito por fora, mas por dentro tem um... Entendeu? Você compra um Kung Fu e ganha um Buda de presente e isso é igual a capeta, né? Cara, com todas essas questões nós estamos tendo que lidar na atualidade, né? Então eu prefiro aquele aluno, tipo, pô, você é bem resolvido com a sua religião, é budista, é católico, é evangélico, porra, faça o Tai Chi e não me torre os pacová, como a gente diz aqui em terras paranaenses, né? Eu acho interessante porque, de fato, essa questão espiritualista do Tai Chi, né, também exige uma maturidade das pessoas, porque senão você tem isso mesmo, a pessoa que vem, eu quero um mestre, esse mestre tem que ser chinês, ele tem que vir das montanhas nebulosas, com os mistérios de 5.000 anos atrás, senão, para mim, não é professor de Tai Chi. Tem isso, né? Então, eu também evito esse tipo de aluno, porque eu acho que realmente... mestre, não gosto disso. Também prefiro, me chama de professor, eu sou um professor, eu sou formado como professor, é a minha formação. E eu acho que alguns aspectos realmente mais, digamos assim, místicos do Tai Chi, a gente pode até deixar para a interpretação de cada um, atentando sempre para o lado, digamos assim, pragmático da arte, né? E é uma arte. Se ela é uma arte, ela envolve aspectos subjetivos, e subjetivos envolve aspectos psicológicos, aspectos... Mas eu queria trazer de volta, né, nessa questão do que estamos comemorando no dia do Tai Chi, né? Como esse foi um dos aspectos que me trouxe muito conforto durante a pandemia, no primeiro momento em que a morte... Sério, gente, sem dramatizar, eu achei assim, gente, eu acho que dessa eu não escapo, porque eu faço parte do grupo de risco, no começo logo, sabe? Então, assim, legal, então tá bom, vivi bem minha vida até então,
estou orgulhoso do que fiz, tal coisa, mas acho que dessa não passa. Então existiu esse medo, acho que para todos nós em algum momento, né? Porque a morte chegou perto de todo mundo, né? Não que ela não esteja perto de todo mundo, né? A morte está sempre do nosso lado, mas eu acho que houve um momento planetário em que todo mundo falou de se podemos morrer à toa, de repente, por uma bobeira, né? Então, eu acho que nesse momento também, e fora o fato de que acho que algum de nós deve ter perdido algum conhecido, algum parente, né? Então isso também traz a questão da morte perante o Tai Chi, né? E eu acho que o Tai Chi, enquanto justamente um calço espiritual perante a você afrontar um perigo de morte, né? Acho muito legal, porque ele tranquiliza você, né? Ele traz para você essa calma que nós cultivamos tanto, né? E agora, com essa coisa da guerra que estourou agora, de novo, o Tai Chi me traz a paz. É uma arte marcial que me traz a paz. Olha que coisa, né? Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que está entrando no Tai Chi? Olha, vou dizer para você, quando estourou a guerra na Ucrânia, eu me senti em paz porque eu faço Tai Chi. É um negócio meio maluco, né? Mas eu acho que todo esse sofrimento que nós testemunhamos nesses 2 últimos anos, e a gente não pode ficar imparcial a esses. Todos nós, como pessoas sensíveis, sentimos essa quantidade de mortes, quantidade de sofrimento, pessoas, famílias perdendo tudo. E aí você se pergunta, puxa, mas o Tai Chi dentro disso tudo ainda me deixa tranquilo. Se alguma coisa me deixa tranquilo nessa incerteza toda, é que eu faço Tai Chi. E que isso me dá uma força para me adaptar às situações mais estranhas, mais esdrúxulas, mais temerárias, né? Eu fico me perguntando, se eu não fizesse Tai Chi, eu não sei como é que eu reagiria a essas coisas todas, mas com certeza, eu tenho certeza, todos vocês, todos nós aqui, né, estamos felizes de estarmos aqui nessa mesa entre amigos, pessoas que amam a mesma arte, né, que passamos pela mesma coisa. Então, eu acho que eu queria só colocar essa questão espiritual, porque eu acho que cabe, não é mistificar o Tai Chi, né? Ele tem mesmo essa dimensão, todos os mestres sempre tocam nesse ponto, é um cultivo espiritual, né, que você faz através do seu corpo físico. Então é uma coisa maravilhosa, né? Nós que nem nós, e isso eu acho interessante enquanto professores nós pensarmos isso, porque o aluno que é mais sensível percebe isso também. Esse cara está ensinando, essa mulher está ensinando uma arte na qual eu passo do invisível para o visível, sensivelmente, conscientemente, sem necessidade de um dogma que vem de cima para baixo. Mas a minha própria experiência real me traz essa mensagem. Então, aquilo da autonomia, né, que o Rodrigo está falando, né, essa autonomia vem nesse aspecto também. Eu não preciso de ter uma igreja, né, porque o meu próprio Tai Chi me põe em contato com as minhas crenças, sejam quais forem, né? O mundo espiritual, ele me traz o conforto através desse médium, né, que é o Tai Chi. Não, esse é um aspecto muito importante, né? De que, de fato, é quase como um fractal, né? Em qualquer momento, você consegue acessar, ativar, né? Sempre tenho lembrado, o dia eu estava falando com a Ângela, ela lembrou que é o estado de Tai Chi, né? Que é algo muito delicado, muito sensível, tem a ver, na verdade, com princípios muito... Enfim, não são princípios místicos, né? Se você consegue, de fato, se os alunos percebem que você precisa relaxar, e relaxando você apara arestas e praticando as tipologias que seja, cada um ensina, né? Mas se você está com os princípios, você vai aparando as arestas e você, onde quer que você vá, lá você está, né? E é o princípio da aderência. Então, são insights, né, que os alunos podem ter e você, então, consegue se manter.
ou seja, até não fazendo nada, tem o princípio do Wu-Wei, né? Você pode escolher não fazer ou você pode escolher fazer. E hoje o mundo está muito reativo, né? A flor da pele, estímulo-resposta. Você toca a pessoa com uma percepção que as pessoas podem. Eu sempre lembro de um aluno, Júlio, lá no Horto, ele diz: puxa vida, nós estamos aqui, ele buscou, estamos aqui, cada passo, ó, vamos lá, devagar, cada passo, vamos mantendo que você está consciente, porque depois chegar ali o cara, não, mas você faz tai chi, o cara te olha feio, mas não é com você, né? E você pode escolher não reagir àquilo, né? Esse mundo que a gente está aí, diz a Organização Mundial de Saúde, e tem dito que é um mundo infodemiológico, não só a gente vive uma pandemia, mas a gente vive também um momento de muita superficialidade, porque as pessoas são expostas a uma quantidade inédita, nunca na história nós fomos expostos, né? Já saber de uma guerra devagar, né? As notícias vinham, mas agora nós vivemos a dor em vários lugares e então o Tai Chi pode permitir, né? E essa é uma ferramenta evolucionária, né? A evolução não se completou, a evolução está acontecendo agora. Eu estou convencido, falamos outro dia sobre isso no Tai Chi Ciência, né? Que de fato você pega qualquer livro de história, você vai sempre ter uma referência aos antigos xamãs, né? Naquele caldo inicial onde se formaram. Então, esses insights, que representado em várias versões, teve uma mesa sobre Tai Chi Tu, né? E né, várias versões ali que, de fato, foram tentar representar, mas representar um insight. No princípio era o Oti, do Oti desponta algo, separa e depois harmoniza, né? Esse é fabuloso, essa concepção, né? E o princípio de um está no outro, é o que nos tornou Homo sapiens, provavelmente. Há uma teoria que diz isso, né? Que é o princípio de você se colocar no lugar do outro, entender que o outro e você não são necessariamente opostos, mas podem se harmonizar. Isso teria dado a vantagem evolucionária humana, até em termos de reprodução, que o outro está ali, e hoje a gente vê que muitos perderam esse insight, né? Então, o Tai Chi pode contribuir para lembrar de alguma forma, né? Muitas coisas foram ditas aqui hoje, fabuloso, um seminário, alimento para a gente pensar, inclusive discutir em mais detalhe em outras mesas, né? Mas isso é um aspecto fabuloso, que é transpessoal, está além de nós, né? E realmente é um grande desafio, porque não deixa de haver uma certa... Eu sinto um pouco esse, digamos assim, apesar de tentar sempre aderir onde quer que a gente está e a gente consegue, mas sempre tem algo que nos move, né? Você, puxa vida, é uma ferramenta evolucionária. Foi ela que nos tornou de primata em Homo sapiens, né? Foi retratado ali nesse símbolo belamente, mas como essa ferramenta ainda não está mais atuante, né? Por que as pessoas, né, não sabem? É uma coisa, na verdade, simples e complexa. Então, é um desafio para nós que conhecemos, que estudamos, que pesquisamos, que praticamos, né? De que maneira a gente pode, né, Leves? Leves que falou isso, mas taixizar, no momento hoje que a gente está pensando o Tai Chi no mundo, né? Taixizar o planeta há tempo de que o conhecimento que nós, Homo sapiens, atingimos e que talvez a gente não estava preparado, porque estamos aí diante de questões imponderáveis, né, perigosas, né? O Xing muitas vezes se refere a perigos, né? E que nós que temos trabalhado nisso, como podemos ajudar de fato para que essa ferramenta isso não seja tão reativo, né? E receba desvio, né? E consiga aderir, porque você adere
onde quer que você esteja, lá você está. E tem um bem-estar que se cultiva, né? E, então, o aluno, esse rapaz, sempre ele fala, ele diz: pois é, professor, você sabe que eu estou conseguindo fazer Tahiti agora ali? É isso que é, né? Porque o Tahiti não é ficar ali só mexendo braços, né? Mas é, de fato, conseguir levar, e tem um efeito interessante que você percebe, você às vezes vai em reuniões, tem uma tensão, tem os medos, as inseguranças, as vaidades, né? Talvez você consiga contribuir de uma maneira muito sutil para que aquilo ali, de alguma maneira, se apazigue, né? E que a gente consiga continuar essa evolução num sentido do mistério, né? Do mistério mesmo. Né? O Tahiti também é uma ferramenta evolucionária, transpessoal. A Ângela lembrou lá dos ancestrais, né? E que estão se fazendo através dessa geração, né? Muita gente até trabalha com língua, linguagem, né? O pessoal fala: a gente fala a língua. Eu disse, olha, se você prestar atenção, nós vivemos quantos anos? 70, 80, 90? Então, a língua que se fala através de nós, né? E ela continua aí numa deriva que vem lá, a origem, né? E ela vai se falando através de nós. Então, eu penso que essa metáfora, né, também cabe para o Tahiti. Nós somos aqui aqueles através do qual o Tahiti vem se manifestando, né? E eu fico pensando, o Tahiti se manifesta mais nesse momento de perigo. Como é que a gente pode ser ferramenta e instrumento disso? Né? Acho que é um desafio que nós, no Tahiti Sem Fronteiras, vamos voltar a esse tema, né? O que aconteceu com o yoga, eu acho que o Tahiti tem um potencial ainda maior, né? O que a gente pode fazer? Vamos pensar sobre isso, de maneira que a gente consiga deixar esse Tahiti nos salvar, talvez, como espécie, né? No momento de conhecimento, que conseguimos mexer ali na fissão nuclear, e talvez não tivéssemos ainda a maturidade, tem que ser muito rápido. Nós criamos uma era que se desenvolvia em termos de milhões de anos. Agora, em milênios e séculos, nós chegamos aqui no planeta e podemos destruir o planeta, né? Temos esse potencial. E o que acontece no nível do indivíduo é muito importante, né? Estamos pensando, cada um que tem um insight do Tahiti de alguma forma, né? Talvez a gente consiga com isso também ir avançando nesse sentido, né? Da consciência, do entendimento mais pleno, né? Nós já estamos mais ou menos com 1h30, né? Não sei se também a Beth quer falar, o Magno já precisou sair, né? Siegfried também, a Violeta. Tem a Ruth também. A Ruth e a Beth. Estão aqui. Chegamos naquela hora, a gente pode... Eu estou aqui assistindo, bebendo aí do conhecimento que vocês generosamente dividem, né? Mas eu sou uma aluna muito recente do Tahiti e talvez eu só pudesse dividir com vocês algumas das experiências que eu passei e tenho passado nesse caminho tão interessante que é o autoconhecimento, que é o Tai Chi Chuan propicia. E eu tenho a mesma sensação que o Estevam tem no início da pandemia, os meus amigos adoecendo com aquela doença chamada burnout, as pessoas com medo, sofrendo, né? Eu intensamente praticava o Tahiti, eu intensifiquei a minha prática assim, do Tahiti, praticava de manhã e à noite, e eu posso sinceramente dizer, essa prática do Tahiti foi extremamente importante para o meu equilíbrio. Eu até cheguei a dizer, gente, eu nunca mais vou sair do confinamento, eu estou me sentindo tão bem. Óbvio, levando em conta a situação do país, da tragédia do que foi essa pandemia e tal, mas era um pouco isso. O Tahiti, assim, como aluna, eu
acho que entrando um pouco nessa discussão, nem sei se eu tenho o conhecimento suficiente para falar. Eu acho que o yoga ele nasce com esse charme de artistas e de cinema, né, conhecidos terem abraçado o yoga com muita questão cultural envolvida, né, aquele charme da Índia, aqueles ashrams lá, né, que os milionários iam praticar, isso era bastante divulgado, mas o yoga, apesar de ser numa sala coletiva, ele tem um componente de prática muito individual, né? Ele é isso que o Tai Chi propiciona, mas de uma maneira didaticamente, eu acho um pouco diferente. E é muito difícil, eu já tentei praticar Tai Chi várias vezes, parei, voltei, agora, no momento da minha vida de mais maturidade, eu estou direto praticando que há 6 anos. Mas eu posso dizer para vocês que essa prática depende muito disso, do momento do próprio aluno. Eu sei que eu tenho aprendido muito ao longo dos anos, mas eu tenho a sensação de que eu realmente estou aprendendo Tai Chi Chuan nesses últimos 6 anos da minha vida, porque ele entra, ele faz bem, ele está me trazendo conhecimento numa fase que eu acho que eu realmente consigo absorver tudo, porque é uma coisa muito sofisticada. O Tai Chi é para todo mundo, mas para você aprender os princípios básicos, né, da energia, né, de como você sente dentro de você o Tai Chi Chuan, ele não é uma coisa fácil de você aprender, ela é muito sofisticada, é muito difícil, e até outro dia, numa aula online do Renato, ele falou assim, nossa, Beth, como o teu Tai Chi está bonito, e eu acho que eu não sou nada alongada, eu tenho uma dificuldade de alongamento, eu sou muito tarracadinha, assim. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, Renato, eu acho que pela primeira vez eu estou praticando o meu Tai Chi, né? Não tentando imitar o professor, não tentando me comparar com ninguém da turma. Então, como é que eu estou praticando hoje? Eu fecho os olhos, assim, para mim, né? Eu fecho os olhos e faço o Tai Chi. Eu não consigo aqueles movimentos de você levantar, né, a perna do galo dourado, porque isso me desequilibra um pouco, né? De olho fechado, você se desequilibra. Mas eu pratico a forma 8, porque eu acho que na forma 8 do Yang está todo o Tai Chi. Se você realmente fizer com o recolhimento, com a reflexão, deixando sentir a energia fluir no teu corpo, no quadril. E isso é muito vindo de vocês. Eu aprendo muito no Tai Chi Sem Fronteiras, aprendo muito nos nossos encontros, né? Como hoje foi muito importante para mim estar lá no Parque Lage. Eu aprendo, eu bebo dessa fonte de conhecimento, mas o professor, talvez, ele tenha, assim, não vou dar conselho, né? Nessa expectativa em relação a muitos alunos, na minha turma também já teve pessoas, uma menina que fazia um Tai Chi, eu olhava para ela e eu dizia assim, gente, eu nunca vou conseguir praticar dele. De repente ela foi embora, né? Foi viver a vida dela, mudou do Brasil, foi morar em outro país, tal. Isso acontece. Acho que o papel do professor é isso que vocês fazem, essa entrega tudo e desapega, porque quando vocês entregam tudo, quando vocês passam a verdade de vocês, como acho que falou a Ângela, a semente, ela fica, a semente, ela brota, né? Ela entra num terreno bastante fértil. Eu me lembro que uma das primeiras aulas que eu estava passando por um momento complicado, uma relação que estava terminando, uma relação tóxica, uma das primeiras aulas que eu tive com o Renato, ele falou assim, ele soltou uma frase que definiu o meu comportamento. Ele falava assim, nunca deixe que nada
Não aceite nada que vá contra a sua essência. Nossa, eu levei um choque quando eu ouvi isso, porque é muito profundo, né, você, mas é um caminho assim do autoconhecimento, e vocês, professores, nessa entrega total a cada aula, né, quando vocês entregam tudo que vocês acumularam ao longo dos anos, quando vocês passam esse conhecimento, eu acho que isso é o fundamental, mesmo que o aluno vá embora ou permaneça mais tempo, aquilo é uma coisa que sempre ecoa na alma da gente. Acho que era isso. Desculpem aí de eu ter me alongado e de ter falado aqui com pessoas tão maravilhosas, eu aluna, assim, mas eu agradeço muito a vocês e ao conhecimento que vocês tão generosamente compartilham, que é fundamental, acho que é fundamental para mim e para a vida, e transforma a vida de muitas pessoas, muitas mesmo. Só tenho a agradecer. Obrigado, Beth. A gente agradece também. Um depoimento desse, para nós, professores, sempre como é que eu vou dizer, acalentador, porque nós somos missionários, né? A gente faz e isso é que é legal da gente se encontrar nessa roda aqui, porque o professor Taishi é uma pessoa solitária na sua paixão, né? São poucos os alunos que se apaixonam, né? Muitos lucram, né? Mas é aquela paixão mesmo que a gente tem. Então, quando houve um aluno dando um depoimento desse, é tudo que a gente quer escutar. É muito bom. Muito obrigado pela sua presença lá hoje também. Então, acho que dá para a gente fechar essa roda. O que vocês acham? Alguém mais quer colocar alguma coisa? Eu acho que esse depoimento da Beth, ele sintetizou tudo que a gente falou e tudo que a gente pensa sobre o Tai Chi, né? Então, da minha parte, fechamos com chave de ouro. Bem certinho. Para mim também. Então, meus amigos queridos do Tai Chi, meus irmãos, meus pais do Tai Chi, muito bom estar com vocês. Feliz dia do Tai Chi para todos. Muito obrigado. Vamos bater 3 palmas aqui, só para fechar o nosso pequeno ritual. Uma palma para o Tai Chi, uma palma para os amigos, né? E uma palma para a gente estar com saúde aqui, podendo fazer Tai Chi. Ok, gente? Muito bom.